A nossa leitura todos encontraram, não é? Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 14 e versículo 15. Diz assim o texto: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Amém? Vamos ler mais uma vez, para nós fixarmos esta palavra. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Amém? Podeis assentar-vos. Meus amados, esta palavra que nós fizemos uma leitura indica que Davi ele estava no deserto, mas estava no deserto e Saul o perseguia, o buscava todos os dias. Porém, Deus não entregou Davi na mão de Saul. Deus o preservou. Deus o guardou. E observando também mais um detalhe, é que no deserto havia um bosque. Isso significa que mesmo em tempos difíceis, porque o deserto é sinônimo de escassez, mesmo em tempos difíceis, Deus irá sempre nos dar a provisão de algo. Amém. Segundo o que depreende-se do texto de Salmos de número 23, que está escrito que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Significa que Deus é o provedor, Deus é aquele que supre todas as necessidades, e por Ele ser o nosso Senhor, não teremos falta de absolutamente nada. Aleluia! Mas, veja comigo no Salmos de número 89, para nós observarmos um detalhe aqui importante. No Salmos de número 89, no versículo 20, está escrito assim: Achei a Davi, o meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Observe que esse salmo está referindo-se quando Davi ele foi ungido pelo Senhor, através das mãos do profeta Samuel. Veja que havia necessidade de um rei. O povo antecipadamente, eles pediram o rei e foi atendido. Deus deu aquele rei, mas aquele rei que foi dado ao povo não era da vontade do Senhor, mas Deus concedeu a vontade do povo. Mais tarde, Deus então vai corrigir esse equívoco e vai levantar aquele a quem ele escolheu para que fosse rei de Israel, a Davi. Observando isso, é que Deus ele não olha a aparência como nós olhamos. Deus ele olha para o coração, para o íntimo da pessoa. Quando ele olha para nós, ele está vendo se em nossos corações há aquela determinação, a disposição de servi-lo, de amá-lo sobre todas as coisas. Veja que Davi,
ele vai relatar que quando vinha o urso, quando vinha o leão, ele matava para proteger as ovelhas. E por que o leão e o urso não matou a Davi? Davi era um jovem, porque Deus já tinha um plano na vida de Davi. E Davi não imaginava ainda. Mas no momento em que Davi foi vendo esses livramentos, ele começou então a enxergar que Deus, o Deus de Israel, estava guardando e protegendo a sua vida. É por isso que no decorrer da vida, Davi vai crescendo até o momento em que chega ao encontro daquele gigante, o Golias. E ele usa o quê? O nome do Senhor dos Exércitos. Davi confiava plenamente em Deus. E ele foi amadurecendo. E Davi então foi conquistando, foi fazendo guerras e sendo vitorioso. Mas sempre Davi, ele antes das batalhas, ele sempre buscava a direção do Senhor. E aí Deus dizia: vai, porque eu entregarei este povo em tuas mãos. E Davi ia e era vencedor. Por quê? Porque tinha a Deus como seu escudo, como a sua fortaleza, como seu guia, como seu pastor, como aquele em quem ele confiava plenamente e tinha certeza de que Deus o guardava e o livrava. Mas vejamos que no decorrer da situação, Davi então vai enfrentar a oposição de Saul por conta da inveja. Quando Davi então executa uma tarefa e as mulheres exaltam mais a Davi do que a Saul, aquilo mexeu com Saul. Veja que antes Saul tinha uma relação agradável com Davi, elogiando a Davi, mas quando ouviu mulheres exaltarem mais a Davi do que a ele, toda aquela situação mudou. Significa que muitas vezes em nossa vida, pessoas estão do nosso lado, irão elogiar, irão bater as suas mãos em nossas costas, irão nos abraçar, mas são apenas falsidades. E elas intentarão em tirar nossa vida na primeira oportunidade. Mas quando nós somos guardados pelo Senhor, Deus nos dá o livramento, pois Saul tentou tirar a vida de Davi, mas não conseguiu, porque Deus o guardou. Então veja que Davi, então, ele vai fugir da presença de Saul. E Saul vai perseguir a Davi em muitos lugares. Davi então, ele vai para uma caverna, chamada Caverna de Adulão, e lá ele vai encontrar muitos homens amargurosos, homens que estavam em amargura, tristes, e Davi vai liderar esses homens. E Davi então vai sair e faz outras guerras e sempre saindo vitorioso, mas Saul no encalço de Davi. Queria matar Davi, odiava Davi, mas Deus dava livramento a Davi. Em uma determinada situação, Davi teve a oportunidade de matar a Saul, mas ele não fez. Isso daí nos remete para algo que Jesus nos disse, que o teu inimigo, você vai orar por ele. Você vai abençoar aqueles que maldizem. Você vai perdoar. Ou seja, aquilo que as pessoas nos desejam de mal, nós temos que desejar o bem. Porque a justiça não pertence a nós, a justiça pertence a Deus. É por isso que o Senhor disse: minha é a vingança. Quando Deus se levanta e age em prol do seu povo, ninguém impede o operar de Deus. Se Deus decidir botar aquela pessoa a descer a sepultura, desce a sepultura e ninguém vai contestar. Deus faz todas as coisas para guardar os seus.
É por isso que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele. Ele é quem cuida de nós. Veja que todas as nossas situações, os nossos anseios, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua epístola, ele disse: lançando sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, pois ele tem cuidado de vós. Então, meus amados, nós vemos que a vida de Davi foi uma vida que ele era escolhido de Deus. Saul, ele intentava tirar a vida de Davi, e Davi sempre fugindo. E chegou um momento em que, no capítulo 23 aqui do livro de Samuel, no início, Davi ele vai para a cidade de Keila. E aí, ele, nessa cidade de Keila, há uma guerra. Os filisteus, eles vão para pelejar contra essa cidade. Veja comigo no versículo 1 em diante, no capítulo 23 do livro de Samuel. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi a quem? Ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a quem? A Keila. Veja que Davi, ele sempre buscava ao Senhor antes das batalhas, significando que na nossa vida devemos levar a Deus em oração todas as coisas, apresentar a Deus todos os nossos projetos, para que o Senhor dê a palavra, se nós devemos executar ou não executar. Então veja aqui, Keila é uma palavra que no hebraico significa congregação, assembleia, né? Deriva-se de um vocábulo hebraico chamado Kehilá, do qual gerou a palavra Kahal, que significa reunir ou congregar. E por que isso aqui é importante? Veja comigo no versículo 3 em diante, que diz assim: porém, os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então, Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Davi livrou os moradores dessa cidade. Veja que Davi, ele foi e pelejou. Observe que, mesmo Davi dando livramento para os moradores dessa cidade, acompanhe comigo, meus amados, aqui no versículo 8, versículo 7, que diz assim: e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Observe que foi anunciado a Saul que Davi estava nessa cidade. E Saul então engrandeceu-se, dizendo o seguinte: olhe, ele agora não vai escapar de minhas mãos, eu vou matá-lo. E desceu para a cidade. Mas veja aqui, Davi, como ele tinha livrado os moradores dessa cidade, e as coisas às vezes não são o que parecem. Muitas vezes nós estamos no meio de pessoas que achamos que são nossos amigos, mas na hora da dificuldade, na hora do aperto, essas pessoas irão se unir àquele que nos persegue. Veja que mesmo nós não sabendo dessas coisas, olha o que acontece aqui, versículo 9: sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo tenho ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Aleluia.
Observe que Davi, ele vai consultar a Deus, indignado e perplexo. Esses que eu livrei, eles vão me entregar a Saul? Deus disse, entregarão. Meus amados, temos que entender que os homens nos decepcionam. Temos que entender que os homens nos traem. Temos que entender que no meio que nós estamos, há pessoas traidoras, há pessoas mentirosas, pessoas que irão se levantar contra nós e irão entregar a nossa vida ao inimigo. Mas, quando nós temos o Senhor como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, Deus tem misericórdia de nós e corta o laço do passarinheiro. Ele então nos avisa, sai do meio. Nós não seremos destruídos, porque o Senhor é torre forte. Nós não seremos destruídos porque o Senhor nos ama, nos guarda e Ele nos livrará do laço do passarinheiro. É por isso que aquele Salmo 91 diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Observe que lá no livro de Deuteronômio está escrito que o inimigo vem por um caminho, mas ele fugirá por 7 caminhos. O que isso significa? Significa que mesmo aqueles que se organizam no seio da família, no trabalho, nas amizades, eles podem estar unidos e vir contra nós. O Senhor irá afrontá-los, o Senhor irá espantá-los e eles irão fugir totalmente em debandada. E aí Davi, continuando no versículo 12, diz assim: disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens nas mãos de Saul, e disse o Senhor, entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou-se de sair contra ele. Mas observe que a fuga, o livramento que Deus deu a Davi foi para que lugar? Para um deserto. Agora observe que há um mistério aqui. Foi para o deserto. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de estar a sós. Significa que quando Jesus disse, entra no teu quarto, feche a porta, ora ao teu pai em secreto, significa que momento de nós estarmos em intimidade com Deus. Os inimigos se levantaram, as pessoas nos cercaram, mas nós iremos orar. Não significa, eu estou no deserto. Deus está contigo. Até porque quando Jesus foi para o deserto, ele não estava só. Então Deus vai nos levar para o deserto. E o que significa esse deserto? O deserto de Zif. Deserto de Zif significa um lugar de refino, aprimoramento, aprimorar, emoldurar, refinar. É necessário estarmos a sós com Deus para nós sermos moldados, tratados, refinados. E no momento que estamos no deserto, não estamos de qualquer maneira, não estamos abandonados, porque o texto diz que Deus estava com Davi. Aleluia. E o deserto também não é um lugar vulnerável para aqueles que estão com Deus. Por quê?
Porque aqui diz, porém Deus não o entregou na mão de Saul. Aleluia. Deus não entregou Davi na mão de Saul. Deus guardou a Davi. Olha o que o Salmo 91 vai dizer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora observe que no versículo 15 diz, e Davi esteve no deserto e no bosque. Significa bosque, é um lugar de árvores. Davi estava no deserto, mas não estava no sol, estava debaixo da sombra. A sombra do Onipotente está sobre nós em todos os momentos de nossa vida. Meus amados, veja aqui comigo no Salmo de número 54, que fala em relação a essa situação que Davi vivenciou. O título desse Salmo 54 diz, Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Aí ele diz, salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim. Observe que esses estranhos aqui, quem foram? Os cidadãos de Keila, que ele não conhecia, e Davi os livrou, mas eles traíram a Davi. E tiranos procuram a minha vida, não põem a Deus perante os seus olhos. Aí Davi continua dizendo, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Observe que aqueles que nos perseguem, aqueles que nos desejam mal, Deus irá tratar com eles. Amém. É por isso que nós não devemos, irmãos, falar absolutamente nada, mas iremos para a oração. Vamos confirmar isso rapidamente no Salmo de número 109. Porque é muito bom nós falarmos e vermos na palavra de Deus. Olha o que é que diz aqui o Salmo de número 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são os meus adversários, mas eu faço oração. Então veja que em todos os momentos nós devemos apresentar a todos em oração, porque é o Senhor que é o nosso juiz, é o Senhor que é o nosso advogado, é o Senhor que peleja por nós. Continuando no Salmo de número 54, no versículo 5, versículo 6, Davi diz assim, eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Significa, irmãos, que quando estamos realmente na direção de Deus e confiamos no Senhor, Deus nos dará o livramento, nós iremos glorificar a Ele, porque veremos a ação de Deus sobre nossas vidas. Não que nós sejamos alguma coisa, mas é o amor de Deus, imensurável por nós, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua longanimidade por nós. Deus nos ama, Ele cuida dos seus. E aí nós veremos o livramento do Senhor. Veja que a palavra diz lá em Êxodo, que quando o povo estava lá naquela situação e o exército vinha contra aquele povo, eles temeram. Mas aí Deus abriu o mar e eles passaram.
Significa que, em muitas vezes, as situações de nossas vidas, podemos pensar que não há solução, que não há saída, que não há mais jeito. Mas Deus, Ele vai abrir a porta aonde não há porta. Ele vai prover a solução aonde a gente menos esperar. Veja que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Em uma determinada situação, o apóstolo Pedro foi questionado a respeito do tributo. E aí, quando Pedro vem para falar com Jesus sobre os homens que tinham questionado sobre o tributo, Jesus, ele se antecipa a Pedro. O que isso significa? Jesus sabe de todas as coisas. Antes que Pedro falasse, Jesus falou. O Salmo de número 139 diz o quê? Que antes que houvesse palavra na minha boca, o Senhor já sabia. Mas é necessário que nós oremos a Ele, que nós supliquemos a Ele, que nós invoquemos o Seu nome. Por quê? Porque Deus quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade conosco. E quando nós temos essa intimidade com Ele, nós vemos a sua glória, a sua majestade se manifestar em nossas vidas. E Davi é um exemplo de que, mesmo numa situação difícil em que se encontrava, ele então viu o livramento do Senhor, o cuidado de Deus. Veja aqui quantas coisas esse homem não passou. Davi passou por muitas situações. E ele fugindo, ele não intentou matar a Saul, mas ele entregou nas mãos de Deus, até o tempo em que Deus entrou com a providência e Saul recebeu a sua recompensa. Ou seja, o que o homem semear, isso também ele ceifará. E todos aqueles que se levantam contra os ungidos de Deus, contra os escolhidos de Deus, acertarão conta com o Senhor. Observe que o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, ele matou homens e mulheres, mas no momento em que Jesus apareceu para ele, Jesus disse: por que me persegues? Olha o cuidado de Deus para conosco. Então, meus amados, fica aqui essa mensagem, que nós possamos estar glorificando a Deus, confiando no cuidado do Senhor, pois o texto lá em Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito, o seu decreto. Então veja que as tribulações, as angústias, as aflições, elas são momentâneas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Davi venceu porque ele tinha Deus como seu escudo, como seu refúgio, como a sua fortaleza. Davi, ele consultava a Deus, ele confiava em Deus, porque ele sabia do que Deus tinha feito na vida dele lá atrás, livrando da morte e cuidando dele. E não é assim que Deus faz conosco? Nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Nós saímos e voltamos porque Deus nos sustentou. Deus é bom. Louvado seja o teu santo nome. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.